Olá, vamos começar a nossa aula número 11, onde nós estudaremos alguns recursos avançados do Python e em seguida daremos continuidade ao nosso estudo de estruturas de dados. Na aula passada, nós estávamos estudando algumas estruturas de dados, entre elas o dicionário. Então, só para complementar o que nós falamos na aula passada, nós podemos percorrer o dicionário com o laço de forma a recuperar a chave e o seu valor correspondente simultaneamente com esse método inter-itens. Então imagine, por exemplo, você pode fazer exercício aí, imagine você cria um dicionário chamado Knights e você coloca dois valores para Knights. Galahad the Pure, Robin the Brave. Então você separando os valores por dois pontos, como você já viu na aula passada. Vocês podem usar o laço agora com o controle de duas variáveis. For k e v in Knights.interItens, você vai recuperar cada um desses itens do dicionário conjuntamente. Então, se você mandar imprimir o K e o V por linha, né, ele vai imprimir na primeira linha o Galahad the Pure e vai imprimir na segunda linha o K e o V, os próximos K e V encontrados, que são Robin the Brave. Então, é só complementando a aula passada. Você pode usar também funções como enumerate, para percorrer uma sequência qualquer, sendo que o índice da posição e o valor correspondente podem ser obtidos também simultaneamente. E está aqui um exemplo. Imagine que você vai fazer uma variável i e v se deslocarem em um enumerate. Então você diz assim, enumerate, por exemplo, a lista tic-tac-toe, e você vai mandar imprimir i e v. Então o i e v vão assumir os valores o 0 do tic, o 1 do tac e o 2 do toe. É assim que vai aparecer a impressão no vídeo. Então, fique à vontade de usar essa funçãozinha direito. Vamos ver mais uma função zip. Então, a função zip, ela permite que você percorra duas ou mais sequências simultaneamente com o laço, agrupando os itens que você está trabalhando. Então, imagine você tem uma lista chamada questions. Você tem aqui a questions composta de name, cast, favorite color. Então você tem aqui uma lista. A segunda lista de answers, você tem Lancelot, The Holy Grail e Blue. Então, dessa forma você pode pegar duas variáveis, for k e a, in zip. Aí usa a função zip para pesquisar ao mesmo tempo nas duas listas, em questions e in answers. E em seguida imprimir what is your string, it is string. Esse símbolo aqui não serve para formatar uma string de saída qualquer que será dita depois qual é a string. Esse aqui da mesma forma. A primeira string será o Q, que será substituído nesse lugar aqui, e a segunda string será o A, que será substituído aqui. Q e A representam valores em questions e answers. Está aqui o resultado. What is your name? Lembre-se, name é o primeiro. It is Lancelot, é o segundo. What's your cast? É o primeiro. It is the Holy Grail, que é o segundo. What is your favorite color? Então, favorite color é o primeiro e blue é o segundo. Então, você pode ter uma lista de answers and questions. Né? Dessa forma, você, com o comando função zip, você pode obter. Uma outra função também que manipula essas listas é o reversed. O reversed percorre uma sequência na ordem reversa. Então, chamando essa função, você obtém a lista original na forma invertida. Aqui nós temos uma novidade. A novidade aqui é a nossa função xrange, ou xrange, como você queira. Essa função ela é semelhante ao range, mas que ela não gera uma lista automaticamente. Ela não gera logo a lista inteira para depois você colocar aquilo. Ela gera uma função que vai retornando elemento por elemento da lista. Certo? E isso faz com que ela seja ligeiramente mais eficiente do que o range. Se você precisa de eficiência a todo custo, né, você precisa reduzir o tempo de trabalho o máximo possível, então você usa xrange ou xrange dentro dos seus programas. Bom, então essa função aqui, ela vai, o CI aqui vai variar de forma revertida, ou de forma inversa, dentro de um xrange de 1 a 10, variando de 2 em 2,
ele imprime o I. Então, aqui os valores de 1 a 10, de 2 em 2 é o 9, o 7, o 5, o 3, o 1 na ordem inversa. É isso aí. A função sorted faz a mesma coisa que é semelhante ao reverse, só que ela percorre a sequência de maneira ordenada. Então você usa a função sorted para retornar uma lista ordenada com os itens mantendo o original inalterado. Então imagine que você tem aqui uma lista qualquer, vou chamar aqui de basket, e tem essa lista chamada Apple, Orange, Apple, Pear, Orange, Banana, né? Imagine que você tem isso aqui. E para você fazer uma variável f, se deslocar em sorted, né, em sorted set basket. Então você vai ter duas coisas que você fez aqui. Primeiro você transformou essa lista em um conjunto, né, já eliminou os duplicados. No caso, o duplicado que tem aqui é o Apple e o Orange. Né? Eliminados os duplicados, você passa a pegar essa mesma lista na forma ordenada, né, e imprime ela, imprime item por item. Então vai começar por Apple, depois por Banana, depois por Orange, depois por Pear. Dessa forma. Esses exemplos são tirados do tutorial oficial do Python. Então, se você quiser ver isso com mais detalhes, você vai lá no tutorial do Python, você vai ver que todos esses exemplos foram retirados de lá. E de uma forma a gente não perder muito tempo com detalhes. Você estuda melhor o tutorial, executa, digita, testa. Está lá no tutorial. Bom, então vamos entrar no nosso assunto da aula de hoje. O primeiro assunto da aula de hoje é módulos. Certo? Então, o módulo é um conjunto de informações, de definições colocados em um arquivo. Né? Um conjunto de definições e comandos colocados em um arquivo. O nome do arquivo tem o sufixo .py. Então, nós temos feito isso. Esses nossos programas, que nós gravamos como .py, são módulos. E, dentro de um módulo, eu posso colocar uma biblioteca de funções, uma biblioteca de classes, uma biblioteca de objetos e comandos que serão executados como qualquer programa normal. Dentro de um módulo, existe uma variável pré-definida do Python chamada name, duplo underline, name, duplo underline. Essa variável identifica quem é atualmente o módulo que está contendo a função. Se esse nome aqui for main, significa que quem está contendo a função é o próprio interpretador Python, é o próprio chamador do programa. Bom, vamos ver aqui no nosso programa 55 mais alguns detalhes sobre os módulos. Então, nós temos aqui nesse programa, que agora vamos chamar de módulo, todos os nossos programas agora chamam de módulo, nós temos aqui nesse módulo duas definições de funções, né, que é a fib_n e a fib2n. A fib_n ela simplesmente escreve a série de Fibonacci até um certo valor n, e a fib2n retorna a série de Fibonacci até um certo valor n. Observe que aqui, no primeiro caso, não tem retorno, ela simplesmente imprime a série, e nesse segundo caso, ele calcula a série, adiciona elementos a uma lista, que são os elementos calculados da série, e retorna o valor da série, de forma diferente. E executar. Aqui embaixo do módulo, nós temos a função print, que vai imprimir o valor daquela variável que nós dizemos agora há pouco para você, a variável name, e em seguida vai imprimir a função fib1, passando para ela o 10. E vamos adicionar aqui também a função fib2. Vamos imprimir aqui a função fib2, vamos dizer que, a fib2 índice 10 vai ser basicamente a mesma coisa, né? Então vamos gravar esse módulo aqui, vamos salvar e vamos ver quais são as formas com as quais nós podemos interagir com esse módulo aqui. A primeira forma que vocês já estão acostumados é essa aqui. Eu simplesmente digito Python, programa 55 e o Python me executa. Observe que aqui ele carregou as funções fib1 e fib2 e executou os comandos. O primeiro comando manda imprimir o nome, está aqui o resultado, imprimiu main, quer dizer que nós estamos chamando a partir do interpretador direto. Ele imprimiu o resultado de chamar a função fib1, está aqui, e imprimiu o resultado de chamar fib2, que é uma lista com resultado. Funcionou perfeitamente. Outra forma de fazer isso é, dentro do interpretador, nós usarmos o comando import.
Vamos botar aqui import programa 55 e ele vai, né, fez a mesmíssima coisa. Ele executou os comandos e executou o comando imprimir a função, a variável name, e chamou as funções fib1 e fib2. Olha só, observe que aqui o name é diferente. Ó. Dessa vez ele name igual a programa 55. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora ele não está chamando mais a função direto do programa main, digamos assim. Ele não está chamando mais direto do interpretador. Ele está chamando dentro do módulo que é chamado programa 55. Uma vez que eu importo esse módulo, eu posso, através do nome do módulo, eu posso chamar as funções fib, por exemplo, 20. Certo? E aí você tem, ó, programa 55 fib20. Programa 55.fib2 20. Então os módulos, muitas vezes, são utilizados como bibliotecas de funções, ou de classes, ou de objetos. Então, muitas vezes eu retiro esses comandos que vêm dentro do módulo, como .print ou coisas desse tipo, e deixo apenas as funções, as classes e as funções dentro dos módulos, de forma que eu possa importá-los em outros módulos, sem que eu tenha que, na hora da importação, executar nenhum tipo de programa, nenhum tipo de função. Uma forma de fazer isso é o que nós fizemos naquele programa do programa passado. Nós colocamos aqui uma condição, né, se nós colocamos essa condição, if, aí, né, variável que nós estamos acostumados, igual a main. Então, nós podemos subordinar a execução desses comandos aqui somente para o caso em que o programa esteja sendo chamado diretamente do interpretador. No caso em que ele esteja sendo chamado por um módulo, importado por um módulo, esse comando esse comando if aqui impede que esses comandos aqui sejam executados, né, através da importação. Vamos testar se é verdade. Para isso, vamos sair do Python para evitar qualquer problema com os módulos importados. Vamos importar novamente o programa 55. Observe que agora nada aconteceu. Quer dizer, ele não executou justamente porque ele verificou que o nome, né, a variável nome, a variável interna do Python nesse momento já não era main, e sim programa 55. Então ele evitou a execução disso aqui. Se eu quisesse executar isso aqui, de qualquer forma, eu ou chamaria de fora do interpretador, daquela forma que nós estamos acostumados, ou então tem um outro comando que chama-se execfile, que nós colocamos, é equivalente a chamar o programa de fora. Né? Então, através do execfile, observe que o nome agora é main, porque o execfile está sendo chamado a partir do execfile, e o fib1 foi executado, o fib2 foi executado. Então, são três formas de usar o módulo. O módulo, tipicamente, é um conjunto de funções que você pode chamar e importar dentro dos seus programas. Nós já vimos aqui vários exemplos de import. Import OS, para importar, são um conjunto de bibliotecas que tem rotinas de acesso ao sistema operacional. Nós vimos aqui import math, que são rotinas matemáticas. Nós vimos aqui import random, né, que são rotinas randômicas, de relação de números aleatórios, e assim por diante. Uma outra forma de usar o import é escolher especificamente quais são as funções que você quer. Imagine que eu quero só disponibilizar essa função fib aqui. Então eu não preciso dizer para importar o módulo todo, eu só quero a função fib. Bom, então eu uso da seguinte forma: from programa 55 import fib. E aí funcionou. Então eu posso usar direto a vantagem, porque eu posso usar diretamente o fib agora nos meus programas ou onde quer que eu esteja. A função fib se tornou disponível para mim, né? Certo, a função fib. From programa 55 import.
Então, dessa forma, todas as funções que estavam no programa 55 estão disponíveis, seja FIB1, né, seja o FIB, seja o FIB2. Né, posso usá-la sem problemas. O Python permite a existência de módulos compilados. Um fator que agiliza a carga de programas curtos, que utilizam muitos módulos padrão, é a existência desses arquivos, que utilizam a extensão PYC, no mesmo diretório do arquivo fonte original, que utiliza a extensão .py. Um arquivo .pyc, ele contém uma versão byte compilada do fonte.py, quer dizer, uma versão não texto, ou seja, uma versão que está codificada de acordo com o interpretador Python ou com a máquina virtual Python. Né? A data de modificação do PY é armazenada dentro do PYC e verificada automaticamente antes da utilização do último. Se não conferir, o PYC existente é recompilado a partir do PY mais atual. Sempre que você chama o programa, ele tenta recompilar e gerar o PYC. Na presença de formas compiladas, do PYC ou PYO, de um script que você acabou de fazer, de um programa que você acabou de fazer, não há necessidade da presença da forma PYO. Então você pode fazer o programa PY e distribuir apenas o PYC ou PYO. Isso evita que você tenha que fazer, entregar os seus fontes direto para a pessoa para a qual você fez o programa. Isso é útil, obviamente, na hora de distribuir bibliotecas, dificultando as práticas da engenharia reversa. Bom, o módulo compile-all é um script que vem junto com o Python, um dos muitos scripts que vem junto com o Python. Ele pode criar os arquivos PYC ou PYO, quando eu usar a opção "-o", para todos os módulos de unidade de diretório. Vamos ver rapidamente como é que isso funciona. Eu tenho aqui meu diretório com diversos programas, que são os programas que a gente utilizou aqui durante o nosso curso. Se eu quiser compilá-los todos e gerar um PYC, basta que eu utilize um programa, um script que vem no próprio Python, chama-se compile-all.py. Para isso eu chamo o próprio Python para executar esse script compile-all e passo para ele a informação do diretório onde estão todos os meus arquivos. No caso, os arquivos estão no diretório users, ramos, fontes, curso Python. Fazendo isso aqui, ele vai me compilar todos os programas, já compilou todos os programas. Um deles tinha alguns erros de sintaxe, que não estava pronto ainda. O programa 56, que nós vamos ver nas próximas aulas. Eu estou fazendo, preparando. Então ele tinha um erro de sintaxe. Os outros foram todos compilados corretamente. E agora, quando a gente der um ls, ele vai mostrar ao lado de cada py o seu PYC. Para executar qualquer PYC diretamente, eu posso simplesmente digitar o nome do programa. Por exemplo, Python programa 1.pyc. E aí ele vai executar aquele primeiro programinha que nós executamos aqui. Essa é uma forma de executar um programa já pré-compilado. Ele não executa mais rápido, a velocidade é a mesma, mas ele permite a carga mais rápida do programa. É assim que funciona. E você pode, se quiser, apagar os fontes ou levar os fontes para outro lugar. Deixar apenas os PYCs no seu diretório. É isso aí. Quando você importa o módulo, muitas vezes você sente a necessidade de saber quais são as funções que estão disponíveis naquele módulo. Para isso, você usa a função dir. A função interna dir é utilizada para se descobrir que nomes são definidos por um módulo. Ela retorna uma lista ordenada de strings. Por exemplo, você importa o pacote mat e quer saber quais são as funções que estão disponíveis no mat, você digita dir mat. Vamos ver aqui. Vamos abrir o nosso Python. Vamos importar math. E vamos ver quais são as funções que estão disponíveis no método. Tá aí as funções. São 3 variáveis pré-definidas: a variável doc, a variável file, a variável name, que você já conhece, nós já usamos ela aqui várias vezes, e a seguir as funções: a cos, a seno, arcosseno, arcotangente 2, si, o cosseno hiperbólico, graus, o valor de e, o valor de exp no exponencial, o valor de fw, floor, fmod, frs, hipotenusa, e assim por diante. Logaritmo de base 2, logaritmo de base 10, logaritmo natural, logaritmo de base 10, valor de π, valor da potência, valor de radianos, seno hiperbólico, raiz quadrada, tangente hiperbólica. São funções que estão disponíveis dentro do pacote math.
Então, qualquer que seja o pacote, por exemplo, o pacote OS que a gente costuma usar. Então, vamos ver aqui rapidamente quais são as funções do pacote OS. Olha, uma porção de funções das quais você sabe qual é, você já utilizou a função system. Bom, os pacotes, na realidade nós estávamos falando pacotes agora há pouco, mas entenda pacotes até o momento como módulos. Na realidade, os pacotes, eles são conjuntos de módulos. Eles são a maneira de estruturar espaços de nomes para módulos utilizando aquela sintaxe que nós conhecemos da separação por ponto. Como exemplo, seja o módulo A.B, ele designa na realidade um submódulo chamado B, um pacote determinado A. Então nós temos o pacote A, o submódulo ou o módulo B. O uso de pacotes permite aos autores de grupos de módulos, como imagine aí LoopIs ou PIL, sei lá, qualquer coisa aí, não terem que se preocupar com a colisão entre os nomes de seus módulos e os nomes dos módulos de outros autores. Então, se você quiser fazer novas funções e não queira se preocupar que essas funções tenham os mesmos nomes das funções que já existentes, então você simplesmente agrupa as coisas na forma de pacotes e está tudo resolvido. Você faz um pacote e esses pacotes são acessíveis a partir da árvore de diretórios. Então você tem, por exemplo, um pacote sound. Você cria aqui um diretório chamado sound. Dentro desse diretório você coloca uma função init.py, duplo underline init.py. Aqui está faltando duplo underline, está meu nome aqui. Duplo underline init, duplo underline.py. E você aqui dentro coloca os subpacotes, formatos, effects, filters. Em cada um desses subpacotes você tem uma função init.py e os módulos pertencentes àquele pacote. Essa função init.py, ela pode ser uma função vazia ou pode conter algo do tipo all. Esse name aqui all, essa variável aqui all, serve para definir todos os módulos que serão compilados quando você usar, por exemplo, o comando from pacote import asterisco. Quando você fizer import asterisco, ele vai procurar esse all e vai importar somente os nomes que você colocou aí, certo? E é nessa hora que você coloca, porque se você não colocar, ele não vai importar todos os nomes, mesmo que você defina assim. Mais informações sobre isso, você vai no tutorial do Python, que ele te dá um detalhamento mais específico sobre a utilização desses pacotes. Vamos começar agora um assunto importante para a gente que está fazendo pequenos scripts em Python, que são as formatações das saídas. Nós usamos o comando print para imprimir de qualquer jeito, quer dizer, imprimimos aí, deixamos o Python escolher como ele vai imprimir, mas nós podemos ter algum controle sobre essa impressão. Imagine, por exemplo, que você tem uma variável qualquer, onde você quer convertê-la para string antes de imprimir. Tudo bem, você usa a palavra string. Ou você quer a representação real dela, então você usa a palavra função rep, repr. E essa função dá a representação real da string, colocando o apóstrofo entre aspas. Veja já que ela coloca o apóstrofo entre aspas e coloca também o arn, caso exista um enter dentro da string. A função string.01, por exemplo, converte em string o 01, agora está em forma string, e a representação dela colocada, a representação real dela é colocada dessa forma, através da função rep. Bom, outra forma, você tem as operações aritméticas, você cria um grande string e você concatena uma string qualquer com as representações em string dos valores que você calculou. Então aqui está a saída, né? Você usa a função repr para obter a representação em string daquele valor. Então é isso aí. Como nós falamos há pouco, a repr ela adiciona os apóstrofos, as strings e os /n's, os backslashes aqui, esse string possui. Então, se você criar uma variável rep, pegar a representação do hello que está aqui, ela vai voltar exatamente hello world com o /n. O repr tem uma outra característica de poder representar em string qualquer objeto do Python. Em qualquer objeto Python você pode usar a função repr para obter a sua representação na forma de string. Agora nós temos aí um outro tipo de formatação, usando as funções rjust. Rjust, writeJust, é uma forma de você ajustar os elementos
à sua direita e passando para ele o número de argumentos. Então você pode, por exemplo, imprimir a representação do x array_just 2, quer dizer, representando ele alinhado tamanho 2. Você pode representar o x ao quadrado também alinhado tamanho 3, e você pode fazer. Dessa forma a gente vai obter, rapidamente vai conseguir alinhar uma saída com vários dados na mesma saída. Vamos tentar fazer isso aqui no Python, rapidamente. For x in range 1,11, dois pontos, print x rep r x ponto r just 2, vírgula rep r x vezes x ponto r just 2 rep r x vezes x ponto r just 3. Acho que é 4 ou 3. Isso aqui então está corretíssimo. Isso aqui é x vezes x. Então, executando, observe que a impressão saiu perfeitamente alinhada. 2 casas decimais para o primeiro, array_just 2, 3 casas decimais para o segundo, as 3 casas perfeitamente alinhadas à direita, e 4 casas para o último, perfeitamente alinhadas à direita. O que não aparece aqui na transparência, não estão exatamente alinhados, mas aqui você pode ver que a saída foi perfeitamente alinhada à direita usando a função array_just, que faz parte da classe repr, representação no caso. Da mesma forma, você pode fazer isso usando esse operador aqui, o operador percentual. Você coloca entre o percentual e o tipo de dado, pode ser um S para string, um D para decimal e assim por diante. Você coloca o número de casas decimais que eles vai ter. Então essa função aqui nós modificaríamos ela. Nós colocaremos a seguinte função: for x in range 1,11, nós colocaríamos int, colocaríamos entre aspas um valor com 2 casas decimal, certo? Em seguida um valor com 3 casas decimal, em seguida um valor com 4 casas decimal. Esse aqui colocaríamos um percentual depois das aspas, e colocaremos aqui x vezes x vezes x. Terminamos, e aí nós obtivemos o mesmo resultado utilizando formas diferentes. Ok? Isso. Nós temos ainda a função zfill, é uma função que preenche um string numérico com zeros à esquerda e que entende também sinais positivos e negativos. Então, se você colocar entre apóstrofos 12.zfill 5, ele vai gerar um número com 5 casas decimais e com zeros à esquerda. Se você botar menos 3.14zfill 7, esse valor será um string de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, tamanho 7, incluindo um ponto, né, e o sinal de menos. Se você pegar o menos 3.14zfill 5, obviamente, ele vai deixá-la como está, uma vez que o tamanho da string já é superior a 5. Mais um exemplo do uso do operador percentual. Vamos supor que você importou o pacote mate, vai imprimir o valor de π. Você pode simplesmente imprimir um string, o valor de π, aproximadamente, olha o percentual de novo. 5.3 você pode colocar não só o tamanho, mas também o número de casas decimais, e vai dizer que o tipo nesse caso é float. Então lembre-se, D é decimal, F float,
D decimal inteiro, F float, S string, né? E aí, depois da string, você coloca o símbolo percentual mais uma vez e a variável que representa o valor. Aí você tem a saída que você quer. É outra forma também de utilizar para a formatação da saída. Você pode imprimir coisas com mais de um formato, né? Então, por exemplo, você tem mais do que um formato, então o argumento deve ser uma tupla com os valores de formatação. Aí você tem uma tupla aqui, tabela que é esse valor aqui, tal, um dicionário na realidade. Aí você faz um for variável desse dicionário, for name e phone in table.items, né? Você dá a pesquisa de 2 em 2 dados, imprime, olha o percentual, tamanho 10, e olha o S de string na frente, a mesma coisa, clicando para o tamanho 10 e um número decimal. Assim você tem um percentual e os valores ficam perfeitamente alinhados. Se você possuir uma string de formatação muito longa, você pode referenciar as variáveis de formatação por nome, ao invés e por posição. Isso pode ser obtido passando o dicionário como argumento à direita e prefixando os campos na string de formatação com o percentual, o nome e o formato. Veja o exemplo agora. Imagine que eu tenho aqui o dicionário, Joed, Jack, Dicave, cada um com seus respectivos números. E eu mando imprimir, então, o valor Jack, o percentual Jack D, Soed, percentual Soed D, e DK, percentual Soed D. A seguir eu passo o valor da tabela. Então ele vai substituir o item Jack, ele vai passar, substituir pelo número específico, o item Soed vai encontrar a chave específica do Soed, e o item DK, ele vai encontrar a chave específica. Ele usa exatamente o valor como chave para encontrar esse valor na tabela. Vamos agora ver como é que é o tratamento de arquivos em Python. Vamos ver como é que nós abrimos um arquivo, como é que nós lemos informações dentro de um arquivo, e como é que nós gravamos informações em um arquivo, seja ele do tipo texto, seja ele do tipo binário. A primeira coisa a verificar é que existe a função open. A função open ela retorna um objeto do tipo arquivo e é frequentemente utilizada com dois argumentos. A função open é utilizada com o nome do arquivo e o modo de abertura do arquivo. Essa função retorna um objeto e esse objeto nós podemos utilizar para ler, gravar, imprimir informações no arquivo ou simplesmente interagir com o arquivo. Bom, a utilização da função open é a seguinte: o f igual a open e entre apóstrofos ou aspas você coloca o nome com o endereço do arquivo no seu sistema de arquivo. Se for no Windows você bota C, 2 pontos, alguma coisa, até o endereço completo do arquivo. Como nós estamos no ambiente Unix, então nós usamos a barra temp, barra o nome do arquivo. Então esse aqui, e nesse caso aqui nós usamos o W para dizer que é um arquivo no qual nós vamos escrever alguma coisa. Se eu mandar imprimir a variável f, ele vai simplesmente dar um hash do objeto. Ele vai mostrar aqui um arquivo aberto, vai dar os dados do nome do arquivo aberto, vai dizer qual é o modo e vai dar uma posição, um endereço de trabalho dessa variável f. Bom, o parâmetro mode que nós tínhamos aqui, parâmetro mode, que é isso aqui, ele pode assumir o valor R, quando o arquivo será somente de leitura, o valor W, quando for somente para escrita. Se o arquivo já existir, no caso do W, o seu conteúdo será apagado, hein? Então, cuidado com isso. E se for A, é para abrir o arquivo que já existe para adição. Então, qualquer escrita será adicionada ao final do arquivo. A opção R+, abre o arquivo tanto para leitura quanto para escrita. O parâmetro mode, logicamente, é opcional. Em caso de omissão, será assumido o valor R. No Windows e no Macintosh, você deve adicionar B ao mode para indicar que o arquivo será aberto no formato binário. Então existem os modos compostos dessa forma: o RB para leitura do binário, o WB para escrita em binário e o R mais B para leitura e escrita em binário. O Windows faz a distinção entre arquivos textos e arquivos binários. Os caracteres terminadores de linhas em arquivos textos são levemente alterados em leituras e escritas. Essas mudanças que o Windows faz para a gente, que o Windows manipula o arquivo para a gente, é útil em arquivos texto tipo ASCII, mas irá corromper o arquivo binário
No caso, se você estiver abrindo um arquivo JPEG ou XS, seja qual for o arquivo binário, se você o abrir como texto, você vai corromper o arquivo. Então, muito cuidado em usar o modo binário para manipular tais arquivos. Você tem que usar o modo binário para manipular arquivos desse tipo. Read. Para ler o conteúdo de um arquivo, você chama a função read e passa para ele o tamanho do arquivo. Ele lê um bocado de dados retornando como string. O argumento numérico size é opcional. Então, quando o size for omitido ou quando ele for negativo, todo o conteúdo do arquivo será lido e retornado. O problema é problema seu se o conteúdo do arquivo é o dobro da memória disponível da máquina. Se tiver um arquivo muito grande, lá é problema seu. Então, você tem que saber se o arquivo você pode abrir todo de uma vez. Caso contrário, no número size você tem que dizer quantos bytes serão lidos e retornados. Se o fim do arquivo for atingido, o fread irá retornar uma string vazia. Então a gente fecha o f.read, imagine que o arquivo tem apenas esse conteúdo, esse é o conteúdo do arquivo. Mas se ele voltar uma string vazia, é porque chegou ao final do arquivo. Readline lê uma única linha do arquivo, certo? Até que ele encontre o caractere de retorno da linha e que é deixado ao final do string. Então, na última linha, esse caractere não existe. Então, ele é omitido na última linha e ele, se ele não estiver presente lá, significa que o arquivo chegou ao fim, o arquivo acabou. As linhas em branco são representadas por barra N, um string contendo somente o terminal da linha. Então, use o readline para ler linha por linha do seu arquivo texto. O readlines, ele retorna uma lista contendo todas as linhas do arquivo. Então ele separa o arquivo em linhas e cada linha é colocada como um elemento de uma lista, né? Se for o parâmetro opcional size for fornecido, será especificado o comprimento de bytes e mais o suficiente para completar uma linha. Frequentemente essa operação é utilizada para arquivos muito grandes, sem ter que ler todo o arquivo para a memória de uma só vez. Apenas as linhas completas serão retornadas. Então, ou seja, freadlines, essa é a primeira linha do arquivo, a segunda linha do arquivo, eles retornam na forma de uma lista. Uma maneira alternativa de ler linhas de um arquivo é usando o laço diretamente com o objeto do arquivo. É mais eficiente e rápido e resulta num código mais simples. Por exemplo, for line in f é o arquivo, println. Pronto. Essa é a primeira linha do arquivo, essa é a segunda linha do arquivo. Morreu, acabou o arquivo, assim por diante. A função write string, escreve o conteúdo de um string no arquivo, retornando o nome. Então, fwrite, isso é um teste, escreve lá no arquivo. Ao escrever algo que não seja um string, é necessário convertê-la antes. Então, seja o valor, converte com a função str o valor para string e escreve a string. É isso. A função ftel retorna um inteiro que indica a posição corrente da leitura na escrita do arquivo. Esse número inteiro é medido em bytes, desde o início do arquivo. Para mudar a posição, utiliza o fseek e o valor e o fromWhat. A nova posição é computada pela soma do offset, tanto que você quer deslocar, a um ponto de referência, que pode, por sua vez, é definido pela essa variável fromWhat. O argumento fromWhat pode assumir o valor 0 para indicar o início do arquivo, então adiciona o fseek 12, por exemplo, 12 bytes, vírgula 0 é 12 bytes a partir do início do arquivo. Para indicar 1 para indicar a posição atual, então se ele já está em alguma posição, a partir de agora, desloca tantos bytes. Ou 2 para indicar o final do arquivo. Esse parâmetro pode ser omitido, e quando ele é omitido, é assumido o valor default 0. Então, para aqui um exemplo, abra um arquivo, escreva isso aqui nele, vai para o byte sexto byte, lê 1 byte apenas, é o 5, ele foi lá para o sexto byte, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sexto byte é o 5. F5 menos 3, 2, ele vai para o terceiro byte antes do fim do arquivo, né? Certo, 2, F de 1, assim por diante. É isso aí. A função close fecha o arquivo. Após a sua utilização, não é mais permitido ler nem escrever no arquivo. Se você tentar fazer isso, você vai receber uma mensagem de erro desse tipo aqui. Bom, como nós vimos, strings podem ser facilmente escritas ou lidas em um arquivo. Os números exigem um pouco mais de esforço, uma vez que o método read só trabalha com strings. Portanto, pode ser utilizada a função int, que recebe uma string do tipo, por exemplo, 1, 2, 3, ou um número qualquer, e converter para o respectivo valor inteiro. Entretanto, quando estruturas de dados mais complexas, como listas, dicionários, instâncias de classe, etc., estão envolvidas,
o processo se torna um pouco mais complicado. Em socorro, nós temos aí o chamado módulo pickle. Então, para que não seja necessário que os usuários estejam constantemente escrevendo e depurando o código que torna estruturas de dados persistentes, o Python oferece o módulo padrão pickle. Esse módulo permite que praticamente qualquer objeto Python, até mesmo código, seja convertido para uma representação na forma de string, e esse processo é chamado de pickling, né? E o unpickling é o processo reverso de reconstruir o objeto a partir de sua representação string. Enquanto estiver representado como uma string, o objeto pode ser armazenado em um arquivo, transferido pela rede, etc. Se você possui um objeto qualquer x e um objeto arquivo f que foi aberto para a escrita, a maneira mais simples de utilizar esse módulo é pickle.dump x.f. Quer dizer, você bota o x no f, né? Ele converte o x para string e coloca no f. Para desfazer, se f for agora o objeto do arquivo pronto para leitura, você faz o pickle.load f e coloca isso no x. Então, através do dump e do load, você grava um objeto no arquivo ou você recupera um objeto em um arquivo, convertendo de texto para objeto ou de objeto para texto, de acordo com a sua necessidade. Vamos agora ver o nosso pequeno programa. Esse é o nosso programa número 56. Nós fizemos aqui rapidamente para ilustrar algumas funções de arquivos. Então nós temos aqui, como outros programas, nós temos o nosso menu. Temos um menu aqui simples. Lembrando mais uma vez que esse clear aqui deve ser substituído pelo CLS se você for usar o Windows, ou DOS, né? E você tem aqui 4 opções, aliás 5 opções para escolher. A primeira opção você vai criar um arquivo, depois vai escrever dado nesse arquivo criado, depois vai listar o conteúdo, vai fechar o arquivo e assim por diante. A seguir eu tenho uma variável que armazena a escolha. Se a sua escolha for 1, então o sistema vai pedir o nome do arquivo e vai simplesmente abrir um arquivo com aquele nome, ou seja, criar um arquivo com aquele nome no disco e associar o descritor do arquivo ou a variável que identifica o arquivo com o nome arquivo. Bom, se o nome do arquivo não for nome, quer dizer, foi dado algum nome do arquivo, ele vai simplesmente abrir o arquivo para escrita. Se a escolha é 2, ele vai testar de qualquer forma se existe um arquivo realmente. E caso exista esse arquivo, ou seja, o nome não é nome, ele vai pedir o texto, você deve digitar, e ao pressionar Enter, esse texto é escrito através da função write, é escrito no arquivo. Então nós temos aqui a função write escreve o string do texto que foi dado. Lembra que esse texto aqui é um raw input. Ele transforma o raw input, uma sequência de bytes, no string, e escreve no arquivo. Se a escolha for 3, né, se o nome for nome, ele diz que primeiro tem que criar o arquivo e tal. Se não, ele fecha o arquivo. Lembre-se que nós abrimos o arquivo para a gravação. Então, se nós abrimos para a gravação, não dá para ler. Então, nós temos que fechar o arquivo e reabrir no modo leitura, que é o modo que a gente vai poder ter acesso. No modo leitura, a gente vai poder ter acesso ao arquivo para ler. Então, faz aquela iteração, para lá em arquivo printline, quer dizer, ele vai imprimir todas as linhas do arquivo, uma por uma. Depois fecha o arquivo e reabre o arquivo, dessa vez para acrescentar dados. E permite que você, na próxima vez que você escolher a função escrever dados no arquivo, esses dados serão acrescentados. Bom, e finalmente a escolha 4. Se o arquivo não tiver valor nome, quer dizer, o arquivo é criado, existe, você fecha o arquivo. E imprime o arquivo fechado e termina o programa. Então é um programa muito simples, só para ilustrar algumas das funções. Você vai ter necessidade de utilizar outras funções na medida que o tempo for passando, à medida que você for tendo necessidade de cada uma delas. Vamos executar aqui. Né? Python 56. Vou botar aqui o nosso menu. Vamos criar um arquivo. Ele pergunta o nome do arquivo, vou botar teste, por exemplo. Bom, criei o arquivo. Agora vamos escrever dados no arquivo. Opção 2. Vou escrever olá mundo. Quando eu dou Enter, ele escreve no arquivo. Volta para o menu.
Se eu quiser listar o conteúdo do arquivo, a opção 3, eu digito 3 aqui, entra, olha só, olá o mundo, estamos tentando escrever, testar a escritura do arquivo, perfeito. Entro para continuar, 4, eu fecho o arquivo fechado. Se quiser criar outro arquivo, eu posso, se quiser escrever dados nesse outro arquivo, listar o conteúdo, simplesmente qualquer coisa, ele sai no programa. Se a gente der um diretório na nossa pasta, a gente vai ver que o arquivo teste foi criado. Ó. Teste. E esse arquivo teste é um arquivo texto. Vamos ver se nós não nos extraordinário, eu posso editar com qualquer editor de texto, como não, por exemplo. Está aí o arquivo, nós criamos dentro do nosso programa. Então agora a gente já sabe como criar o arquivo, como gravar dados, como recuperar dados, ler e assim por diante. É tudo muito simples, tudo muito fácil. Bom, nesse programa aqui, nosso programa de número 37, nós temos um exemplo da utilização do pickle. Então, esse programa começa, obviamente, com o comando import pickle. E a seguir nós temos uma classe, chamada classe usuário. Essa classe usuário vai ter apenas um atributo nome. Né? Então nós vamos na classe usuário, a inicialização dele é apenas guardar um nome. Bom, em seguida nós temos o nosso velho menu. Né? Nosso menu dessa feita, ele escolhe, ou melhor, ele permite que você escolha entre 5 opções ou sair. E nessas opções é criar o arquivo, criar o objeto, gravar o objeto no arquivo, recuperar o objeto do arquivo, fechar o arquivo. Bom, então ele solicita qual é a sua escolha, você digita a escolha, pressiona Enter e a escolha vai ser guardada na variável escolha. Se a escolha for 1, ele limpa o vídeo e pergunta, digite o nome do arquivo. Mais uma vez, ele vai perguntar qual é o arquivo que você quer criar. Uma vez dado o nome do arquivo, ele abre o arquivo para escrita e guarda o descritor do arquivo, ou seja, a variável que vai referenciar o arquivo com o nome arquivo. Se a escolha for 2, lembre-se que a escolha 2 é criar o objeto. Se a escolha é igual a 2, então ele solicita ao usuário, ele solicita o nome de usuário. E em seguida cria um objeto, objeto da classe usuário. Se a escolha for 3, que é gravar o objeto no arquivo, ele testa se o arquivo existe. Se o arquivo não existir, ele pede para criar o arquivo primeiro, ele testa em seguida se o objeto existe, se o objeto não existir, ele pede para criar o objeto primeiro, e se tudo isso passar, quer dizer, tanto existe o objeto quanto existe o arquivo, ele usa a função dump do pickle para colocar um objeto em um arquivo. Dessa forma ele gravou o objeto de uma vez só no arquivo. Se a escolha for 4, então ele testa realmente se o arquivo existe, e se o arquivo existir, ele fecha o arquivo, abre o arquivo novamente para leitura e usa a função pickle.load para recuperar o objeto do arquivo e guardar isso em um objeto. A seguir imprime o arquivo recuperado e usa a função imprime do objeto. Essa função imprime foi definida na classe usuário, que é a função imprime. Ela simplesmente mostra o nome do objeto. Se a escolha for 5, ele testa se o arquivo existe, e se o arquivo existir, ele fecha o arquivo e imprime arquivo fechado. É assim que funciona, de uma forma bem simples, o nosso programa 57. Agora vamos executar. Nosso programa 57. Então nós temos aí a opção 1, criar o arquivo, não criar o arquivo. O arquivo teste, como sempre usando a palavra teste, não é obrigatório. Vamos criar um objeto, vamos dar um nome a ele. Vamos gravar o objeto no arquivo, opção 3, gravou. Vamos recuperar o objeto do arquivo, recuperou perfeitamente, está o objeto recuperado. Vocês podem ver aqui, arquivo recuperado. O nome que ele encontrou lá foi esse, no arquivo dele. Podemos escolher a opção 5 para fechar o arquivo fechado, e qualquer opção 7, por exemplo, para sair. Saímos. Vamos ver mais uma vez o nosso arquivo teste. O que é que tem o nosso arquivo teste? Qual é o conteúdo do nosso arquivo teste? Então vamos dar um nome. Vamos abrir nosso arquivo teste para ver. Olha só como é que o Python gravou o objeto inteiro.
as referências do objeto, tal, os valores e assim por diante. Então é assim que a gente utiliza o método Pig para criar objetos complexos e recuperar objetos complexos em arquivos. Aprender a utilizar arquivos é obter uma ferramenta que nos permite aplicações ilimitadas. Esses arquivos que nós vimos até agora são arquivos do tipo texto, então arquivos de fácil acesso, cujo conteúdo são basicamente caracteres que podem ser perfeitamente impressos no vídeo. Mas imagine também que eu queira abrir um arquivo que contenha um som, uma imagem ou algo desse tipo. Vamos ver aqui, por exemplo, essa imagem. Você tem que essa imagem está no arquivo brain.jpg. É uma imagem JPG pequena, né, mas vamos ver como é que a gente faria para ver o conteúdo desse arquivo. Né, esse arquivo que contém essa imagem. Esse arquivo está aqui. Um LSB asterisco. Está aqui o nosso arquivo, que contém essa imagem que a gente acabou de ver. Bom, então como é que nós faremos para ver efetivamente o conteúdo desse arquivo? Porque veja bem, o que nós estamos vendo aqui é a imagem gerada pela pré-visualização do macOS, ou um software qualquer que gere a imagem e mostre para você uma imagem no vídeo. Então, o que nós vemos aqui é o resultado do processamento daquele arquivo, né? Então, como é que nós fazemos para ver exatamente o conteúdo do arquivo? Bom, o conteúdo desse arquivo é um arquivo binário, né? Um arquivo binário que contém muitos milhares de zeros e uns. Só que para a gente não interessa muitas vezes ver o arquivo, a história do arquivo binário. Para simplificar nossa coisa, você sabe muito bem que na conversão de binário para hexadecimal, né, cada caractere hexadecimal equivale a 4 dígitos binários. Então, um byte, ou seja, 8 bits, corresponde a 2 caracteres hexadecimal. Então é muito melhor para a gente listar o conteúdo do arquivo em hexadecimal do que listar em byte, porque a gente vai ter um arquivo de comprimento menor. Se a gente listar diretamente em binário, o arquivo vai ficar muito grande. Então esse programinha aqui, que a gente acabou de fazer, é muito simples. Ele vai listar em hexadecimal o conteúdo de qualquer arquivo binário. Então ele começa. Primeiro ele importa um modo chamado binasc, que é um modo específico para lidar com arquivos binários em ASCII. A seguir, ele pede o nome do arquivo. Você digita o nome do arquivo, ele guarda na variável nome. A seguir, ele abre o arquivo que está em nome no formato de leitura binário. Certo? A seguir, ele vai imprimir listagem do arquivo e vai ler de uma vez só todos os bytes do arquivo. A leitura do arquivo vai guardar na variável bytes. Então, esse arquivo tem que ser de um tamanho tal que caiba na memória do computador. Você poderia ler byte a byte, não tem problema. Você faz um laço e coloca o 1 aqui dentro do parênteses, está dizendo o tamanho, ou de 10 em 10 bytes, ou de 20 em 20 bytes, ou de 30 em 30, como você quiser. Se o byte não é string vazia, quer dizer que ele retornou alguma coisa, não chegou ao final do arquivo. Aí a gente usa uma função chamada xlify, que está no pacote binasc. Essa função, quando nós lemos os arquivos, esse conteúdo todo é gravado na forma de uma sequência de bytes e é colocado nessa variável. Bom, agora é encontrar a forma de mostrar isso no vídeo. Porque se a gente for mostrar isso no vídeo simplesmente print bytes, ele vai querer mostrar na forma de caracteres. E vai aparecer os caracteres muito estranhos, vai aparecer, por exemplo, sinais sonoros. Então, se você mandar imprimir isso aqui, vai aparecer um monte de coisa maluca no seu vídeo. Bom, então para a gente fazer com que isso aqui seja algo possa ser lido, possa ser entendido por alguém, nós vamos convertê-los todos para um conjunto de caracteres hexadecimais. É isso aqui que faz essa função. Ela pega, transforma todos os bytes que nós recebemos em hexadecimal, né, e depois converte em string, uma grande string, para ser guardado na variável hexstring. Bom, e aí a gente simplesmente imprime essa hexstring e tá aí, acabou o nosso programa. É assim que a gente vai imprimir em hexadecimal o conteúdo de um arquivo binário qualquer. Então, para mostrar que é verdade, nós vamos aqui executar o nosso programa. Lembre-se que esse aqui é o programa número 58. Nós vamos executar o nosso programa número 58. E ele vai perguntar, digite o nome do arquivo. Lembre-se que o arquivo é brain.jpg, é aquela imagem. E aí você tem a listagem hexadecimal do arquivo.
Bom, e aí você me pergunta, e como é que essa quantidade de bytes aqui, que estão listados aqui em hexadecimal, vai me gerar uma imagem? Bom, isso aí é um assunto para outro curso, onde a gente vai estudar os formatos dos arquivos, né? A gente vai estudar a compressão de imagem no formato JPEG, como é que o formato JPEG é gravado em arquivo, assim por diante. Tudo isso está fora do escopo do nosso curso aqui. Você pode também listar programas executáveis, né? Programas executáveis, ou mesmo aqueles programas do Python que estão gravados no formato binário. Você pode ver aqui muitos desses arquivos já pré-compilados do Python, por exemplo, o teste.pyc já é um arquivo binário. Eu posso pedir para imprimir. Vamos lá. Vamos pedir para imprimir teste.pyc. Teste.pyc. Nós vamos ver, está aí a listagem em hexadecimal do nosso arquivo. Então é isso aí, dessa forma vocês aprenderam também como é que eu faço para ler um arquivo hexadecimal. E como da mesma forma que eu posso ler, eu também posso alterar bytes, eu posso modificar, posso regravar com os dados alterados, tendo muito cuidado, porque há uma conversão que tem que ser feita para imprimir no vídeo e há uma conversão que tem que ser feita para que esse dado seja gravado. Então, muito cuidado com isso, mas vá tentando, e se você quiser, você pode modificar conteúdos de arquivos binários, conteúdos de arquivos de programas, fontes, programas objetos, o que der na sua vontade, que dá na telha aí que você fazer, você pode fazer. E é isso aí. Bom, eu deixo agora para vocês alguns exercícios propostos ou alguns projetos que você possa pensar como é que faz para executar. Um deles seria você usar uma lista ligada ou uma árvore binária qualquer para estruturar um banco de dados. Então imagine um banco de dados qualquer, sei lá, vizinho da rua, pessoas, sei lá, estudantes de um colégio, fitas cassete de uma locadora, DVDs de uma locadora, seja o que você imaginar. Imagine estruturar isso na forma de uma lista ligada ou de uma árvore binária, como queira, e a seguir aprenda como gravar esses dados e recuperar esses dados em arquivos. Quando você faz isso usando uma árvore binária, você está criando uma coisa chamada de banco de dados hierárquico. Então você pode dar uma lida também nos bancos de dados hierárquicos. Eles eram muito utilizados na época dos mainframes, dos grandes computadores. Hoje, eles não são mais utilizados, foram substituídos pelos bancos de dados relacionais. Então, o nosso segundo desafio é você estudar um pouco, ler, não precisa se aprofundar muito, você leia alguma coisa básica sobre bancos de dados relacionais, basicamente como construir tabelas, né? E use dicionários, aquela estrutura de dados dicionário do Python, você pode usar para criar algumas tabelas relacionais. E a partir daí você possa fazer consultas ou possa gravar e recuperar dados. Lembrando que todos esses dados devem ser gravados permanentemente em arquivos. Um terceiro projeto que eu proponho para vocês, ou terceiro quebra-cabeças, é você estudar uma forma de esconder uma mensagem em uma imagem. Então, saiu até recentemente na TV que essas imagens do JPEG, não sei o que, qualquer informação pode esconder outras informações por baixo. Então, você que já sabe ler os códigos hexadecimais, você já sabe abrir o arquivo, você pode embutir dentro do arquivo algumas informações de uma forma codificada, que seja decodificada por uma outra pessoa que saiba exatamente onde essas informações estão guardadas. Então, experimente esconder mensagens dentro da imagem e gravando depois o arquivo, lê o arquivo, insere alguns bytes no arquivo, depois você faz com que outra pessoa do outro lado leia de volta o arquivo e retire as informações que estão escondidas nessa imagem. Se você não conseguir fazer, tente primeiro fazer sozinho, imaginando como é que são as possibilidades, como é que pode se fazer. Caso você não consiga, então você tente procurar ajuda na internet, tem bastante coisa sobre isso, deve ter alguém que já tenha até implementado essa solução. É isso aí, e com isso nós finalizamos a nossa aula número 11.